Amigos da internet, estamos de volta para tratar as questões do espírito, do mundo espiritual, suas implicações, suas fantasias que foram criadas pelos homens. Mas antes de abordar essa questão do espírito, a gente tem que abordar a questão de Deus. Se não aceitarmos Deus, não fica viável para aceitar o mundo espiritual, né? Fica difícil aceitar o espírito, o mundo espiritual, se a gente não acredita em Deus. Até porque Deus criou tudo e criou o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual não pode ter vindo do acaso, do magnetismo, da energia magnética ou de outra energia que por acaso foi criado, mas sim de uma inteligência. Mas, para entendermos Deus, é preciso a gente criar um axioma, uma lógica, sem definir Deus como um homem. Porque ao longo da história, Deus foi definido como um homem, como um ser que teve um corpo, que teve pensamentos, ideias de homem. Porque o Deus da humanidade, o Deus que está na Bíblia, que está no conhecimento dos indianos, que está no Alcorão, o Deus dos muçulmanos, o Deus que Confúcio revelou e tantos outros sábios da antiguidade revelaram, é um Deus antropológico, antropomórfico, um Deus que tem defeitos e virtudes humanas. Entende, né? Defeitos humanos, virtudes humanas. É um Deus que manda matar se necessário. É um Deus que manda invadir outros países se necessário. E assim foi o que aconteceu com Jeová e o povo hebreu. O povo hebreu aceitou Jeová como Deus único, criador de tudo. Mas Jeová é um Deus de um povo, do povo hebreu. Moisés conversou com Jeová? Sim, conversou. Recebeu orientação de Jeová? Recebeu, sim, mais de uma vez. Mas Jeová não era o Deus criador, o papai. Tanto isso é verdade que Jesus, em momento algum, usou o termo Jeová. Jesus usou Elohim, e Elohim significa papai, Deus bom, de amor e caridade, o Deus que cria e perdoa constantemente. Esse é o Deus de Jesus, diferente do Deus de Moisés, que é Jeová. Os povos daquela época, as sociedades daquela época, as nações que não tivessem um Deus não prosperavam. Por que isso? A psicologia explica que quando se tem fé em algo, principalmente em um Deus, essa fé, essa força agrega as pessoas, une as pessoas. E as pessoas ficam fortes, imunes até doenças, pela força da mente, pela força do poder da fé. Então, esse Deus era necessário e ainda é usado nas nações para que as pessoas se aglomerem e sejam controladas. É muito interessante. E Jeová era um Deus deles, o Deus dele era um Deus inteligente, sábio e que tinha muito conhecimento até da origem da matéria, da formação da matéria e de manipulação da matéria. Tanto é que ele orientou Moisés para fazer provocar aqueles fenômenos do rio que ficou vermelho igual a sangue, como sangue, e outras pragas lá. Porque Jeová tinha conhecimento, e tem ainda, porque Jeová continua existindo. Jeová era um espírito poderoso, um Deus poderoso. E Jeová se preocupava com o bem-estar do povo hebreu, porque o povo hebreu prosperou e existe até hoje, porque Jeová, naquela época, já orientavam a eles a tomar até medidas sanitárias, medidas de saúde. Quando Jeová mandou os homens fazer a circuncisão, não foi só para ter uma marca de união dele, um símbolo de união do homem com Deus, foi para evitar o câncer de pênis. Porque até hoje há câncer de pênis porque os homens não praticam higiene, entende? Tem que haver higiene. E naquela época havia muito câncer, muito mais do que hoje, porque os homens não tinham água disponível como temos hoje, principalmente aquele povo hebreu que vivia em regiões secas. Não havia muita higiene, então havia muito câncer. E isso é só de umas medidas. Veja como Jeová se preocupava.
quando Jeová disse que ele não comesse carne de porco, porque a carne de porco tinha aquele verme. E naquela época os porcos, até há pouco tempo, os porcos viviam na lama, adquiriam aquele verme que vai para o cérebro da pessoa ou para o coração e mata a pessoa. Imagina a preocupação de Jeová naquela época. Os judeus livres da carne de porco que eliminavam, o judeu livre do câncer, devido às medidas higiênicas. E teve outras medidas também. Então os judeus viviam mais e prosperaram mais. Era um Deus que se preocupava mesmo com o seu povo. Mas houve outros deuses, Maloque, e outros deuses que eu agora não lembro. Deus dos filisteus, cada povo tinha seu Deus, mas não é o Deus criador. Em 1855, um professor francês, conhecido, chamado Hipólito Denisard Rivaio, conhecido popularmente pelo apelido de Allan Kardec. Allan Kardec é o apelido dele, não é o nome dele é Hipólito Denisard Rivaio. Era um professor que estudou na escola de Pestalozzi. Esse professor ensinava química, ciências em geral, mas a principal matéria dele era a língua francesa, a gramática da língua francesa. Era um professor bastante conceituado em Paris e procurado. Esse professor, o Allan Kardec, ele não tinha religião, não se ligava em religião, em situações como Deus, como espírito, como alma, nada de religião ele se preocupava. E ele foi despertado por um amigo que havia duas jovens que eram adolescentes e transmitiam mensagem do mundo espiritual. Ele foi para lá por curiosidade e lá perguntou aos comunicantes quem eram eles. Eles disseram que era espírito. E Kardec perguntou o que era espírito, o que é espírito? A alma daqueles que morrem. Aí despertou mais ainda Kardec. Kardec começou a imaginar que aquilo ali era produto da mente das meninas, das jovens. Imagine, um adolescente naquela época não tinha acesso a conhecimento, a ciências, não tinha ensino profundo. A maioria das mulheres eram analfabetas. Daí a credibilidade de Kardec aumentar. Porque quando Kardec fez perguntas científicas profundas e filosóficas, teve respostas filosóficas e científicas profundas também, difíceis, que não poderiam sair da mente daquelas meninas. Elas não tinham a capacidade para isso. E uma das perguntas que Kardec fez, que é importante a gente debater aqui, porque se a gente não entender Deus, a gente não vai aceitar o mundo espiritual e suas implicações. Kardec perguntou o que é Deus. Kardec não perguntou quem é Deus. Se Kardec usasse o pronome quem, a resposta tinha que ser referindo-se a uma pessoa que já viveu na Terra. A Jesus, ao próprio Jeová, os deuses indianos. Teria que ser definido quem é Deus, a uma pessoa. Porque esse pronome é um pronome pessoal, relacionado a uma pessoa. Kardec, sabiamente, perguntou o que é, para entender a essência de Deus, como ele é. Deus é formado de elétron, de átomo, Deus é uma energia, o que é Deus? E os espíritos, sabiamente, diz que Deus era a inteligência suprema e a causa primária de tudo o que existe. Inteligência suprema, porque não existe ninguém, nada mais inteligente que Deus no universo. Causa primária de tudo, porque tudo que existe veio de Deus. Mas como veio de Deus? Na minha mente simples, nos meus pensamentos, eu tenho a ideia de que tudo foi criado de Deus através de um fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal foram revelados pelo Espírito a existência deles. Mas, para maior esclarecimento, é importante dizer que esse fluido vem da mente de Deus. A mente de Deus é como um sonar que emite ondas pelo universo todo. E todo fato que ocorre no universo é sentido por Deus. Tudo que ocorre. Porque no sonar é assim, o sonar emite a energia, a vibração através de elétrons, e tudo, quando esse sonar toca em alguma coisa, volta a mensagem para o criador do sonar, dizendo que onde está aquele
objeto, sendo que Deus é mais aperfeiçoado. Deus recebe de volta a mensagem de que onde está, o que está ocorrendo, como está ocorrendo. E aí Deus age interfere para ajudar a ampliar, mas nunca para modificar o livre-arbítrio dos homens. Nunca, em hipótese alguma. Porque Deus criou o homem livre para que ele tenha o seu pensamento livre e aceite ele de boa vontade, não por imposição, não por medo, por força, mas de livre e espontânea vontade. Nós não entendemos Deus, o que é sua essência, e Kardec tentou, mas não conseguiu, os espíritos não, disseram que o homem não tinha capacidade de entender, porque nós só desenvolvemos 10% da inteligência. O homem mais inteligente do mundo, segundo Albert Einstein, só conseguiu atingir 10% de sua inteligência. Seria necessário o homem desenvolver 100% de sua inteligência para entender Deus, e isso vai demorar muito. Então, está esclarecido a situação de Deus, como ele age através do fluido cósmico universal. Ele criou o mundo material, ele criou os espíritos, criou o mundo espiritual e criou tudo que existe. Esse fluido é a base de tudo, e esse fluido cósmico universal, essa energia veio da mente de Deus. Então, no próximo vídeo, eu vou já adentrar no conhecimento do mundo espiritual, nas suas fantasias, nas verdades, o que é verdade no mundo espiritual. Fiquem com Deus. Paz, vida longa e saúde para todos.